Existem pecados no reino do poder que não estão escritos em nenhum livro sagrado, mas sim no sangue dos governantes caídos. Tolerar esses comportamentos é convidar sua própria ruína. Vamos falar claramente, pois a ambiguidade é a linguagem dos fracos. Número 1. A deslealdade em tempos de crise. A verdadeira natureza de um homem não se revela na prosperidade, mas na adversidade. Quando o sol brilha e os campos estão fartos, todas as línguas falam de lealdade, todas as mãos oferecem ajudar. Mas quando os ventos mudam e as paredes estremecem, essa lealdade evapora, e apenas os verdadeiramente devotados permanecem. A deslealdade em tempos de crise não é só uma traição pessoal, é uma ameaça à própria estrutura do poder. A crise não cria traidores, ela os revela. O cortesão que sussurra apoio no salão de banquetes, mas que não está presente quando a rebelião se agita, é mais perigoso que o inimigo que está diante de você com a espada em punho. Ele veste suas cores, janta à sua mesa, mas foge no momento em que você precisa de sua força. Esse homem envenena a confiança por dentro, não com uma ousadia desafiadora, mas com sua covarde ausência. Pior ainda são os que sorriem na sua ascensão, mas desaparecem durante sua queda, só para reaparecer se você sobreviver, oferecendo desculpas disfarçadas de explicações. São oportunistas que apostam na sua destruição e, no momento em que você os perdoa, incentiva outros a fazer o mesmo. Deixe uma traição sem resposta e você estará cercado por homens que pesam sua força antes de pesarem sua lealdade. Em tempos de agitação, o que importa não são os números, é a convicção. Um aliado fiel na tempestade vale mais do que 100 que desaparecem quando o céu escurece. A deslealdade corrói o comando, porque mostra que o líder está só, que sua força é condicionada e que seu domínio é negociável. Alguns disfarçam sua ausência com desculpas, doença, confusão, dever em outro lugar. Mas o poder nunca deve se permitir indulgência para explicações que chegam tarde demais. Você deve aprender a ver a ausência não como silêncio, mas como uma mensagem. Quando seu chamado para se levantar não é atendido, a mensagem é clara. Eles escolheram a si mesmos em vez de você. E qualquer homem que faça isso uma vez fará de novo. Número 2. A covardia na liderança. Não há maior responsabilidade ao poder do que um homem que teme exercê-lo. A liderança não é concedida a quem busca conforto, nem preservada por quem treme diante das consequências de uma ação decisiva. Um covarde no comando gera mais danos do que um inimigo capaz, pois convida a desordem por meio de sua própria hesitação. O caos que ele teme é justamente o caos que ele cria. A covardia na liderança nem sempre se revela por mãos trêmulas ou fugas visíveis. Muitas vezes, ela está camuflada pela indecisão, por atrasos intermináveis e pela busca constante de consenso quando é preciso agir. O líder que busca aprovação o tempo todo antes de decidir não está liderando, está suplicando. E quem suplica por certeza nunca a terá. Pois a certeza no poder se forja somente através do risco. Quem espera estar sempre certo acaba agindo tarde demais. O medo de um líder se espalha como uma doença para todos abaixo dele. Quando quem está no topo hesita, a cadeia hierárquica se quebra. Soldados começam a questionar ordens que antes cumpriam cegamente. Ministros passam a pensar se não deveriam garantir seu próprio futuro em outro lugar. Um reino liderado por um covarde não precisa ser invadido. Ele desmorona por dentro. Covardia não é a ausência do medo, e sim a rendição a ele. Todo governante enfrenta dúvidas, todo comandante escuta a voz interna que pede cautela, mas só os fracos deixam essa voz dominar sua fala, sua mão, sua vontade. Os fortes agem mesmo quando têm insegurança. Os fortes avançam mesmo sem garantia de vitória. O poder não se mantém pela crueldade, se mantém pela determinação, e determinação não convive com covardia. Há quem esconda seu medo atrás da máscara da virtude. Falam de paz, moralidade, moderação, mas observe com atenção. Eles temem agir, não porque o ato seja errado,
mas porque é difícil. Eles disfarçam sua fraqueza com uma linguagem nobre, esperando que o mundo confunda sua covardia com sabedoria. Um verdadeiro líder não hesita quando o dever exige escolhas difíceis. Ele não se esconde atrás de comitês, nem adia decisões, esperando que outros decidam por ele. Número 3. Bajulação disfarçada de lealdade. O homem mais perigoso em qualquer corte não é quem o desafia abertamente, mas quem o elogia sem parar. A bajulação mascarada de lealdade é um veneno que embota a mente e cega o governante. É calorosa, agradável e afirmativa, mas sob essa doçura, a decadência. O bajulador não é leal à verdade, apenas ao próprio interesse. Não diz o que você precisa ouvir, mas o que você quer ouvir, e assim rouba sua capacidade de julgar. A verdadeira lealdade tem coragem de discordar. É o servo quem o avisa do seu erro, não aquele que apenas repete suas palavras. Quem realmente serve aos seus interesses. A bajulação é uma forma de manipulação. Ela busca controlar o governante alimentando seu ego, enfraquecendo sua determinação e silenciando seus instintos. O bajulador sabe que um homem intoxicado por elogios falhará em perceber a traição se aproximando. Não precisa afiar uma adaga quando a língua já é suficiente. Essa falsa lealdade prospera em ambientes onde a verdade é punida. Quando um líder se cerca de pessoas que o elogiam incessantemente, cria uma corte de espelhos. Cada rosto reflete a admiração, e cada voz ecoa a sua própria. Nessa corte, o fracasso não é previsto porque ninguém se atreve a mencioná-lo. O desastre não é evitado porque todos fingem que ele não pode acontecer. O governante que aceita a bajulação como lealdade está construindo sua queda, tijolo por tijolo, sem perceber que cada elogio é uma pedra que fecha sua visão. O bajulador não se importa se você tem sucesso. Ele só se preocupa em permanecer próximo ao seu poder enquanto ele durar. E quando esse poder se esvai, desaparecerá ou mudará de lealdade sem hesitar. A verdadeira lealdade pode suportar desconforto, confronto, até mesmo uma desvantagem temporária. A bajulação não pode. No momento em que deixa de ser recompensada, morre. Os bajuladores costumam ser astutos, habilidosos com as palavras e rápidos em reconhecer suas necessidades. Essa é a força deles e o seu perigo. Eles observam suas inseguranças e as alimentam cuidadosamente, até que você confunda a dependência com confiança. Aquele que nunca se opõe a você, nunca o corrige e nunca aconselha cautela, é não seu aliado. Ele é seu parasita. Número 4. Desafio público à autoridade. A autoridade, uma vez questionada em público, nunca é totalmente restaurada. O poder repousa não apenas na ação, mas na percepção. É a imagem de controle que vincula os homens à obediência e à crença não verbal de que a resistência é fútil e a ordem é absoluta. No momento em que alguém desafia essa imagem em público, atinge o coração do seu comando, não com força, mas com sugestão. A sugestão é muitas vezes mais corrosiva do que a violência. Um governante nunca deve permitir que um desafio permaneça sem resposta. O homem que questiona seu decreto diante dos outros, que zombam do seu julgamento na praça pública, ou sussurra dúvidas nos ouvidos de seus seguidores, está lançando o alicerce da rebelião. Ele não precisa de soldados. Sua arma é a ideia de que sua autoridade é falível, e uma vez que essa ideia se enraiza, ela se espalha como uma infecção pela mente do seu povo. Eles começam a perguntar: se ele pode falar contra o governante, por que não eu? O perigo da resistência pública é que ela dá permissão a outros. Isso cria precedentes e reescreve o roteiro da submissão, substituindo-o por uma peça de resistência. O tribunal observa. Os conselheiros observam. Os homens comuns, cuja lealdade é frágil e condicional, observam. Se o governante é visto como alguém que tolera desrespeito, então o governante já não é temido. E sem medo, a ordem se dissolve. Não é necessário punir cada desacordo privado. O poder não exige paranoia, mas o que é feito em público deve ser enfrentado com firmeza, não para silenciar a opinião,
mas para calar a rebelião. Você não pune o dissidente apenas por suas palavras. Você o faz pelos ouvidos que o ouviram, pelos olhos que o assistiram, pelas mentes que podem imitá-lo. A misericórdia nas sombras é, às vezes, uma atitude sábia. A misericórdia sob os holofotes é sempre uma fraqueza. Alguns disfarçarão sua resistência como honestidade, como dever, como preocupação com o reino. Eles alegarão que não falam contra você, mas pelo bem de todos. Mas ouça com atenção. O homem que publicamente coloca sua consciência acima da sua autoridade se declara soberano. Ele já não busca servir, mas substituir. Um governante que permite tal encenação em seu palco logo descobrirá que já não comanda a peça. Número 5. Ingratidão por favores passados. Não há insulto mais corrosivo ao poder do que a ingratidão. Um homem que aceita seu favor, sua proteção, sua elevação, e depois esquece tudo quando a sorte muda, declara que sua generosidade não teve peso, nenhum significado, nenhum controle sobre ele. Ele se beneficia de sua ascensão e o abandona em sua queda. Isso não é mero esquecimento, é traição em sua forma mais pura. A ingratidão não é uma falha de memória, mas um defeito de caráter. O homem ingrato acredita que merece todos os presentes. Ele vê a assistência não como um vínculo, mas como uma transação que terminou no momento em que recebeu os seus frutos. Tal homem é perigoso porque não tem lealdade a nada, exceto ao seu próprio conforto. Uma vez que ele tenha subido com a sua ajuda, ele não vê razão para olhar para trás. E pior, se achar que você está enfraquecendo, pode até desferir o golpe final para garantir sua próxima oportunidade com seus rivais. A generosidade é uma ferramenta de influência. Ela é oferecida não por sentimentalismo, mas para criar uma obrigação. Mas a obrigação só existe na mente dos honoráveis. Conceder favores aos ingratos é investir em um terreno estéril. Você não colherá nada e, pior ainda, perderá os recursos que poderiam ter sido destinados a alguém leal. Os ingratos tomam, mas não se comprometem. Eles consomem, mas não protegem. O governante deve ser criterioso em seu julgamento de caráter ao conceder poder, dinheiro, posição ou proteção. O custo de um favor mal direcionado não é apenas a perda do bem, é a criação de um inimigo que já conhecia seus segredos, que um dia esteve em seu círculo, e que agora nada lhe deve. Tal homem se torna duplamente perigoso porque está livre de obrigação e carregado da sua antiga confiança. Você não terá escassez de homens que se curvam profundamente quando têm o presente em mãos. Sua lealdade parece infinita, suas palavras cheias de devoção. Mas observe o que fazem quando o vento muda, eles permanecem firmes ou desaparecem. O momento da prova revela tudo. E uma vez revelada a ingratidão, ela nunca deve ser desculpada ou aceita novamente, não importa quais desculpas sejam oferecidas ou alianças propostas. Número 6. Ambição sem lealdade. Ambição não é um vício. É o motor dos impérios, o fogo que impulsiona os homens a superar sua condição, a conquistar, a governar, a construir. Mas a ambição sem lealdade, ambição que não deve obediência, que não se curva a nenhum princípio, que esconde sua verdadeira intenção, é venenosa para qualquer estrutura de poder. Um homem que deseja subir, mas não se vincula a nenhum mestre, não é um servo que sobe por mérito. Ele é um predador à espera do seu momento. Esse homem pode parecer útil. Ele trabalha duro, fala bem e realiza muito. Ele adúltera com habilidade e parece neutro em disputas. Mas a neutralidade na política raramente é real. É uma máscara. O que ele realmente espera é sua oportunidade. Ele não serve ao governante. Ele serve ao vazio que o poder deixa para trás quando é mal utilizado ou perdido. Ele é paciente, silencioso, observador, armazenando cada fraqueza, cada erro, cada segredo, até que o equilíbrio se inverta. Um governante nunca deve confundir utilidade com lealdade. O homem ambicioso sem lealdade mudará de lado no momento em que seu favor enfraquecer. Ele não se rebelará abertamente, sussurrará nos ouvidos dos outros, aliar-se-á a facções rivais ou reterá sua força quando ela for mais necessária.
E quando seu trono começar a tremer, ele será o primeiro a se apresentar como solução. Ele não quer servir ao poder, ele quer vesti-lo. Esse tipo de ambição deve ser controlado ou esmagado. Se você perceber que um homem tem grande potencial e não conseguir garantir sua lealdade, nunca deve permitir que ele se torne poderoso demais. Eleve somente aqueles cuja ascensão fortaleça a sua própria. Os ambiciosos devem estar firmemente vinculados aos seus interesses por meio de recompensas, medo e um destino compartilhado. Deixar que vaguem livremente é convidar que substituam você. Você os reconhecerá pela fala cuidadosa, pela recusa em se comprometer e pela aparência polida de humildade. Eles rejeitarão elogios publicamente e os buscarão em particular. Ajudarão quando for conveniente e desaparecerão quando surgir algum risco. E, acima de tudo, evitarão se comprometer com qualquer causa que não seja a própria. Esses não são aliados, são sombras esperando para ganhar foco. Número 7. A indignação moral como arma. Existem homens que levantam a bandeira da virtude não para elevar a sociedade, mas para derrubar aqueles que estão acima deles. Eles não buscam justiça, buscam vantagem. Quando a moralidade é usada como ferramenta de poder, torna-se mais perigosa do que qualquer exército, pois permite ao acusador ficar acima das censuras enquanto arruína outros. Esses homens não falam com convicção verdadeira, mas fazem performances. Sua indignação é seletiva, seus padrões exíveis, sempre direcionados àqueles que têm autoridade. Um governante deve aprender a distinguir a verdadeira consciência da justiça estratégica. A verdadeira moralidade é firme, consistente e muitas vezes silenciosa. O manipulador, no entanto, faz um espetáculo da própria virtude. Invoca o povo, os deuses, o futuro, afirmando falar por tudo que é puro, enquanto seu verdadeiro objetivo é desestabilizar. Acusa os outros de ganância, enquanto cobiça. Condena a crueldade enquanto secretamente afia sua própria lâmina. Sua moralidade é uma máscara, e por trás dela está pura ambição. Essa tática é especialmente eficaz porque se disfarça de alto propósito. Opor-se a quem impunha indignação moral é correr o risco de ser pintado como corrupto, injusto ou opressor. O governante se vê encurralado não pela lógica, mas pela percepção pública. E é essa percepção que o manipulador moral controla. Ele prospera em multidões, em declarações, em sussurros disfarçados de preocupação justa. Ele cria divisão, não por meio de ameaças, mas de perguntas. Como governante, ele realmente merece governar. Não deveríamos exigir algo melhor. Essas perguntas soam nobres, mas seu objetivo é a subversão. O perigo está na hesitação que eles provocam. O governante começa a se defender em vez de comandar. Ele explica em vez de agir. Justifica em vez de ordenar. E, uma vez que o poder é colocado em julgamento, já começou a diminuir. Um governante nunca deve permitir que a moralidade seja usada como uma coleira. Deixe o povo acreditar na virtude, mas nunca permita que ela seja usada como arma contra a autoridade. No momento em que a indignação é recompensada, outros aprenderão seu poder, e logo sua corte estará cheia não de homens honestos, mas de atores interpretando santos enquanto tramam sua queda às escondidas. O poder não é simplesmente tomado, é preservado por meio de vigilância, clareza e uma compreensão implacável da natureza humana. O governante que tolera a deslealdade, a covardia, a bajulação, a desobediência, a ingratidão, a ambição desenfreada e a manipulação moral abre as portas para sua própria queda. Esses comportamentos nem sempre aparecem como ameaças no início. São sutis, disfarçados de charme, virtude, necessidade ou até lealdade. Mas cada um deixado sem contestação se torna uma fissura na base do comando. Governar não é agradar. Não é perdoar sem limites, nem esperar por honra onde ela não foi demonstrada. É saber que alguns homens respeitam apenas a força, alguns obedecem só ao medo, e outros seguem apenas enquanto isso lhes convém. O sábio governante,
observa sinais, não palavras. Ele julga os homens pelo comportamento quando os céus escurecem, não quando o sol brilha. Ele entende que a misericórdia, se mal aplicada, vira fraqueza e que a força, se constante, vira lei. Não pode haver estabilidade onde o perigo é alimentado, nem autoridade onde a desobediência é desculpada. Um reino sobrevive não confiando em todos, mas distinguindo os poucos que são dignos de confiança e eliminando os que não são. Aqueles que violam o sagrado vínculo de lealdade, que se fazem passar por aliados enquanto buscam sua própria ascensão, que usam falsa moralidade para enfraquecer o trono, devem ser confrontados, expostos e removidos. O verdadeiro poder exige que o governante nunca desvie o olhar das verdades desconfortáveis, pois não são as ameaças mais barulhentas que destroem um soberano, são as que ele tolera.